paz, meus irmãos. Vamos dar sequência na nossa série de mensagens no livro de Gênesis. No capítulo anterior, o de número 40, nós falamos sobre o sonho do copeiro e do padeiro mor do faraó e a interpretação que Deus deu a José. O padeiro seria enforcado e o copeiro restituído à sua função. Tudo aconteceu exatamente conforme foi revelado. Porém, o copeiro se esqueceu de falar do José para o faraó, conforme o José havia suplicado a ele, né? E com isso, José ficaria ainda mais 2 anos preso. No capítulo de hoje, o 41, dessa vez quem vai sonhar é o faraó. E por ser muito longo esse capítulo, irmãos, 57 versículos, então eu vou citando os versículos na medida que nós vamos comentando, tá bom? O nosso propósito nesse estudo do livro de Gênesis é trazer um conteúdo edificante e claro, mas de maneira simples e objetiva em cada capítulo, sem estender muito no vídeo a fim de não cansar os irmãos, tá bom? Os versículos do 1 ao 8, então, diz que passaram-se 2 anos após os sonhos do copeiro e do padeiro, e agora Deus deu 2 sonhos ao faraó. Ele sonhou a primeira vez, acordou, dormiu novamente, tornou a sonhar o mesmo sonho, mudando apenas os personagens, mudando apenas os elementos, né? No primeiro sonho, o faraó viu subir da margem do rio Nilo 7 vacas gordas, e atrás delas vinham 7 vacas magras que engoliam essas 7 gordas. Já no segundo sonho, ele viu 7 espigas cheias e atrás 7 miúdas que engoliam as cheias. O faraó acordou perturbado porque, conforme falamos no vídeo anterior, naquela época não havia a palavra de Deus por escrito, por isso Deus falava de várias maneiras. E uma delas era através de sonhos, né? E apesar do faraó e os egípcios não servirem ao Deus de José, acreditava-se ali também que não havia sonhos sem sentido, né? O faraó, estando perturbado, então, mandou chamar os adivinhadores e os sábios que haviam no Egito para interpretarem seus sonhos, só que nenhum deles pôde interpretar, né? Então, quem surge em cena nos versículos do 9 ao 13? O dito cujo, né? O copeiro mor. Agora sim, ele se lembrou do José e contou ao faraó que o José havia revelado o seu sonho e o do padeiro, e ambos se cumpriram exatamente conforme revelado, né? Quem sabe o copeiro não temeu, porque uma vez com o faraó perturbado, ele iria querer descontar em alguém, né? E como o copeiro já havia feito um mal para o faraó e até preso por isso, ele seria um sério candidato a pagar o pato, como dizem por aí, né? Aconteceu isso com o rei da Babilônia também, né? O Nabucodonosor, está lá no capítulo 2 do livro de Daniel. Só que naquela ocasião o rei se esqueceu até do que tinha sonhado, né? Ou seja, o desafio ali era dobrado. O rei queria que alguém adivinhasse ou lembrasse o que ele sonhou e depois ainda interpretasse o sonho. E assim como o faraó, o rei Nabucodonosor também mandou chamar os sábios. E também ninguém pôde adivinhar, deixando o rei furioso a ponto de mandar matar a todos os sábios das províncias da Babilônia, né? Só que entre esses sábios havia o profeta Daniel, que tinha o mesmo dom do José. Então ele orou a Deus, o Senhor mostrou a ele o que o rei tinha sonhado e a interpretação. E assim, não só o Daniel se livrou da morte, mas todos os sábios também. Ainda que nessa época do José, o livro de Daniel ainda não tinha sido escrito, mas provavelmente o copeiro temeu que o faraó fizesse o mesmo que o rei Nabucodonosor, né? E rapidinho ele se lembrou do José. E nos versículos 14 e 15 o faraó mandou chamar então José. Até comentamos que seria uma boa oportunidade para o José se vingar do copeiro, né? Desmentindo ele. Eu não interpretei nada disso, não. Esse homem é um mentiroso. Se eu fosse o faraó, eu mandava enforcar ele como padeiro. Só que nós estamos falando de um homem de Deus, né? E quem é de Deus não faz isso. Não guarda mágoa no coração, não paga o mal com o mal, mas com o bem, né? E foi o que José fez, né? Ele confirmou no versículo 16 o que o copeiro disse, né? Só que mais uma vez o José atribuiu a Deus a revelação dos sonhos do copeiro e do padeiro, né? Aí, irmãos, a tendência é Deus honrar o seu servo também, né? No Salmo 91, versículos 14 e 15, Deus diz isso: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. E foi o que Deus fez, né? Tanto com o Daniel quanto com o José, porque ambos glorificaram a Deus, atribuíram a Deus as revelações. O Daniel disse, né? Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor, através desse sonho, o que há de acontecer nos últimos dias. E o José, por sua vez, disse no versículo 16 desse capítulo 41 de Gênesis: isso não está em mim não, faraó. Deus dará resposta de paz a você. E quando o faraó contou o sonho a José, ele disse no versículo 25, né? O teu sonho é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Perceberam, irmãos, a semelhança nas palavras de Daniel e José? Porque esse é o papel de um verdadeiro servo de Deus, né? Não como fez o rei Ezequias, que se exaltou quando foi curado milagrosamente e foi severamente repreendido por Deus. Também o próprio rei Nabucodonosor, né? Que virou homem-boi, virou bicho por se exaltar. Essa é a minha Babilônia, um império que eu construí com as forças dos meus braços, né? Também o rei Herodes, que não virou bicho, mas foi comido por bicho, também por não dar glória a Deus, né? Irmãos, o apóstolo Paulo ele deixou bem claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, que façam tudo para a glória de Deus. A honra, a glória e o louvor deve ser dado unicamente a Deus. Deixa eu falar algo aqui para os irmãos. O ano que o presidiário José foi elevado a governador do Egito foi por volta de 1870 a.C., né? E o ano em que o cativo Daniel foi elevado a governador da Babilônia foi próximo a 603 a.C. Já a distância geográfica entre o Egito antigo e a Babilônia era de 1.300 quilômetros, né? Só que o Deus que elevou José foi o mesmo que elevou Daniel. Ou seja, independente da distância do tempo e da distância geográfica, Deus era o mesmo tanto com um quanto o outro, né? E sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, conforme diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8 da sua carta, um Deus que não muda, né? Segundo diz o profeta Malaquias também, um dia esse mesmo Deus vai nos elevar de réu, acusado dia e noite pelo promotor chamado Diabo, a assistente do juiz, né? O nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, para juntos julgarmos o mundo, os anjos e regermos as nações com vara de ferro, né? As referências estão todas aí na tela para quem quiser conferir. E não só lá na eternidade que Deus vai nos recompensar, irmãos, mas quando nós padecemos injustamente por amor a Deus, Ele promete nos recompensar já nesta vida, né? Jesus disse que ninguém há que tenha deixado pai, mãe, mulher, filhos, por amor de mim, que não receba 100 vezes tanto nessa vida e por fim a vida eterna, né? Mas para isso precisamos glorificar a Deus e nos manter fiéis a Ele em toda e qualquer circunstância, como fizeram José e Daniel, né? Só que quando Deus virar o nosso cativeiro, irmãos, isso é uma observação muito importante. A gente não pode almejar vingança àqueles que nos fizeram mal, né? Se, por exemplo, quando José foi exaltado como governador do Egito, aqui nesse texto, alguém pensou, eu só queria ver a cara dos irmãos de José, da mulher do Potifar, do copeiro, agora tendo que se submeterem ao senhorio de José, só queria ver a cara desses. Se alguém pensou isso, irmãos, saiba que você tem um sério sintoma de vingança e Deus não se agrada disso, né? Irmãos, esse negócio de quem te viu na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, irmãos, isso não vem de Deus não, né? Isso é coisa de Raquel. Então a gente tem que fazer como a Ana, né? Que ao invés de desfilar na frente da Penina, que a humilhava, Ana consagrou a Deus o seu filho Samuel e Deus honrou Ana mais ainda, né? Dando a ela mais 3 filhos e 2 filhas, além do Samuel, né? No total de 6. E Deus também vai nos honrar, irmãos, vai continuar nos honrando quando o nosso propósito for glorificar a Deus, entregar a Deus a nossa vida, o nosso ser e tudo que Deus confiou em nossas mãos. Muitos não recebem nada de Deus porque pedem mal para satisfazerem seus egos, seus deleites, né? Tiago fala sobre isso. E Deus, sendo onisciente, não atende à petição da pessoa, né? Ainda que ela peça com palavras persuasivas, mas Deus conhece a intenção do coração.
Notem que em nenhum momento José acusou seus irmãos, né, a mulher do Potifar, e muito menos o copeiro, né? E assim Deus o abençoou. Bom, nos versículos 17 ao 24, o faraó contou ao José os sonhos, né? E nos versículos 25 ao 32, o José passou para o faraó aquilo que recebeu de Deus, né? A interpretação dos sonhos. Deus estava mostrando para o faraó aquilo que ele iria fazer, né? Aquilo que Deus iria fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias seriam 7 anos de fartura na colheita, e logo após viriam 7 anos de fome, representados pelas 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas e queimadas, né? O fato das 7 vacas magras engolir as gordas e continuarem magras, assim como as 7 espigas continuarem miúdas, significava que os 7 anos de fome seriam muito piores que os 7 de fartura, né? A ponto do povo se esquecer da fartura que tiveram naqueles primeiros 7 anos. E no caso do sonho se repetir, representava que Deus estava com pressa em cumprir a revelação dos sonhos, né? Na pedagogia, a repetição seria uma das principais técnicas usadas para gravar, para fixar na mente de alguém aquilo que foi ensinado, né? A repetição fortalece muito a memória, né? Só que no caso dos sonhos do faraó não era esse o propósito, né, das repetições. E eu aprendo aqui, irmãos, que quando nós ouvirmos alguém pregar a mesma mensagem vinda de Deus várias vezes, se nós pensávamos se tratar de uma, como é que fala? O popular encher linguiça, né? Chover no molhado. Ah, disso todo mundo já sabe, já ouvi essa pregação várias vezes. A gente achar que o pregador está sem conteúdo, é melhor a gente rever nossos conceitos, né? Na verdade, Deus está com pressa que a gente obedeça a sua palavra, porque Jesus está às portas, né? O que há de vir virá e não tardará. É interessante, né, irmãos? Como que todo ser humano na face da terra está sujeito a Deus, seja pobre ou rico, crente ou não crente, servo ou senhor, preso ou faraó. Deus entrou no sonho tanto do José como do copeiro, do padeiro, do faraó, mostrando assim que todos estão nas mãos de um Deus soberano e todo-poderoso. Hoje nós sabemos que nem todos os sonhos é Deus falando, né? Porque hoje Deus fala através das Escrituras, né? Desde o Monte Sinai, desde os 10 mandamentos. Embora seja possível, sim, é claro, Deus falar com alguém ainda em sonhos, só que a maioria dos sonhos hoje vem das muitas ocupações, né? Como disse o sábio Salomão no livro do Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Bom, seguindo aí em frente, dos versículos 33 ao 36, o José se transforma agora no conselheiro do faraó. Diante do que está prestes a acontecer, ele sugere ao faraó que economize da sobra de alimentos a quinta parte, ou seja, 20% de tudo que se colher durante 7 anos, porque quando viessem os 7 anos de fome, o faraó teria sustento não só para os egípcios, mas para todas as partes da terra que viessem comprar, né? Irmãos, quando o sábio Salomão ele diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas, é todas as coisas mesmo, né? Tempo de ter saúde, tempo de se adoecer, tempo de ter fartura, tempo de ter fome, né? Tempo de ter um bom emprego, tempo de estar desempregado. E essa história do José nos ensina que na fartura é necessário usar de prudência, né? Ser precavido, fazer suas economias, o seu pé de meia, pensando no amanhã. Até as formigas fazem isso, né? Elas juntam alimentos no verão, se preparando para o inverno. Então, pensar no amanhã não significa falta de fé, né? Mas sabedoria, prudência. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes as pessoas interpretam mal quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 25, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, pelo que haveis de comer. Porque assim como não ambicioneis coisas altas, o problema não está nas coisas altas, lembra que nós falamos no vídeo anterior? O problema está na ambição. Da mesma forma, quando Jesus disse não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer amanhã, o problema não está em se preparar para comer no dia de amanhã, mas na ansiedade excessiva, né? Não andar ansioso significa não viver o tempo todo ansioso pelo que haveis de comer. Ah, irmão, mas no deserto Deus disse para o povo não guardar maná para o dia seguinte e os que guardaram, o alimento apodreceu. Pois é, né? Deus está nos ensinando que é errado guardar alimento até vencer o prazo de validade, né? Até apodrecer, como muitos fazem. Isso denota falta de confiança em Deus, né?
E Deus sabia que se o povo guardasse alimento, guardasse o maná, eles iam achar que não dependeriam mais de Deus naquele dia, né? Como naquela parábola do rico insensato, né? O rico ajuntou muito mantimento, né, no seu celeiro, e depois o que ele disse? Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Perceberam, irmãos? O problema não é ajuntar, mas ajuntar querendo ser independente de Deus. Fato é, meus irmãos, que nós não podemos pegar textos isolados e aplicar como regra, né? Cada caso é um caso, né? Depende do contexto. Nesse capítulo 41 de Gênesis, Deus já diz para o faraó guardar o suficiente para 7 anos, porque o contexto é outro, né? O propósito de Deus era exaltar o José e prover alimento para ele, para sua família, para o faraó, para o Egito, para todas as nações circunvizinhas, né? Trocando tudo isso em miúdo, o crente precisa ser equilibrado, né? Nem se preocupar de mais e nem de menos. O versículo 37 diz que a ideia de economizar foi genial aos olhos do faraó e de todos os seus servos, né? E por isso, dos versículos 38 ao 46, Deus, veja bem, é Deus, através do faraó, ele exalta o José sobremaneira, né? Que, segundo o texto, já tinha 30 anos o José, né? Quando tudo isso aconteceu. Ou seja, 13 anos após ele ser vendido por seus irmãos. A prova durou 13 anos, irmãos. E muitas vezes Deus promete algo para a gente hoje, a gente já quer para ontem, né? Interessante também é que a narrativa da exaltação do José nos faz lembrar também do judeu Mardoqueu, no livro de Esther, né? O rei Assuero mandou o pior inimigo do Mardoqueu, o tal de Amã, alguém que perseguia o povo judeu. O rei mandou esse malvado Amã trazer a veste real e colocar no Mardoqueu, como também o cavalo em que o rei montava, colocar na cabeça do Mardoqueu a coroa real e levá-lo a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele, né, exaltando o Mardoqueu, devido a uma denúncia feita pelo Mardoqueu de uma conspiração que havia contra o rei. Com José aconteceu exatamente o mesmo. O faraó se agradou tanto da revelação e do conselho do José que teve que primeiro reconhecer que Deus era na vida do José, e finalmente o José foi empossado a governador do Egito, né? O faraó então colocou o seu anel de autoridade no dedo do José, vestiu ele com roupas dignas de autoridade, colocou ele num carro e fez com que todo o Egito se dobrasse diante do José como o segundo maior homem do Egito, né? Abaixo apenas do faraó. Só faltava o motorista desse carro ser a mulher do Potifar, ou o Potifar, ou quem sabe o copeiro, né? Mas enfim, Deus exaltou o Daniel, que foi jogado injustamente na cova dos leões. Deus exaltou o Mardoqueu, que estava sendo perseguido injustamente pelo Amã. Deus exaltou o José, que foi preso injustamente e esquecido pelo copeiro, irmãos. E da mesma forma, Deus vai exaltar também a todos que se humilham a fim de conservar a fidelidade e a glória devida a Deus. Enfim, o capítulo encerra narrando o casamento do José com uma mulher egípcia chamada Asenate, né? E com ela José teve 2 filhos, o Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Irmãos, olha como José estava sofrendo, né? Estar longe da família, né? Só o que pôde apagar a tristeza do coração dele, fazer ele esquecer, né? Nesse sentido, esquecer nesse sentido, né? Amenizar a dor dele, foi o nascimento do seu primogênito, né? O Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo filho era o Efraim, né? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, o José está honrando a Deus em todo o tempo e de todas as formas, né? E após isso, após nascerem os filhos do José, então vieram 7 anos de fome e toda a terra vinha ao Egito comprar mantimentos das mãos de José, conforme Deus revelou, porque ele é fiel nas suas promessas. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 42. Deus abençoe a todos e até lá.